Vamos então para o nosso livro Voltei, de Irmão Jacó, Psicografia do Chico. Nós estamos no capítulo 1, de volta, no final dele, no item Primeiras Visitas. Depois nós já emendamos também com o capítulo 2, À Frente da Morte. Nós fizemos então o início do estudo desse livro no nosso encontro anterior, e aí então fizemos uma apresentação de quem é Frederico Figner, que foi o espírito que utilizou esse pseudônimo de Irmão Jacó. Conhecemos um pouquinho sobre aqui a estrutura do livro, o conteúdo dele, e depois iniciamos então esse primeiro capítulo. Aqui então ele comenta sobre a chegada no mundo espiritual, Frederico Figner, e aí então ele demonstra assim aquela ansiedade, aquela expectativa de querer logo se comunicar para falar sobre a realidade do mundo espiritual. Ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira, e assim como acontecia com Kardec, com os membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, eles também conversavam da possibilidade de se comunicarem logo após a desencarnação. Aconteceu assim com o Espírito Sansão, aconteceu assim com o próprio Kardec, com outros amigos de Kardec também, e aqui então, no caso da Federação, também não foi diferente. Então ele falava sobre a dificuldade no intercâmbio, que o médium então ele tem essa dificuldade de estabelecer essa sintonia com o plano espiritual, e aí então os espíritos se colocam à disposição, mas nem sempre os médiuns correspondem com o devido preparo, não apenas a capacitação mediúnica propriamente dita, mas o próprio trabalho de equilíbrio moral. Ponderações necessárias, ele fala um pouquinho sobre deixa eu pegar aqui rapidamente, só um instantinho. Ele fala também aqui sobre a orientação dos espíritos, que procuram sempre encaminhar os recém-desencarnados para suas devidas atividades e tudo mais. Nessas ponderações necessárias, ele traz para nós aqui que também coloca aqui no final para nós, dizendo que amigos delicados, porém, fizeram-me saber que o ruído, no âmbito da espiritualidade, é tão prejudicial quanto o barulho intempestivo na via pública, e depois de ouvir longa série de ponderações, a me rearticularem os propósitos desordenados, entendi, graças a Deus, que minhas investidas se filiava à pura ingenuidade, exatamente porque o espírito já chegava. Para nós, assim, espíritas, isso acaba sendo bastante comum, porque nós lemos muitos livros, e aí então nós também fazemos os nossos projetos, quando eu chegar no mundo espiritual, eu já vou psicografar, já vou falar um pouquinho sobre o que eu vi, o que eu estou vivendo e tudo mais, naquela expectativa toda, e na verdade isso não para de ingenuidade, porque na verdade o nosso trabalho no mundo espiritual não é ficar mandando recado para quem está aqui no mundo físico, é nós trabalharmos pelo nosso próprio desenvolvimento. Oportunamente, dentro das possibilidades, um espírito ou outro faz esse trabalho. Agora a gente imagina se todo mundo resolvesse chegar no mundo espiritual e começasse então a falar sobre aquilo aquilo que vive, todo mundo querendo falar ao mesmo tempo. Ia ser um grande congestionamento, Aqui o próximo item então, Primeiras Visitas. A gente lembra que cada um desses pequenos subcapítulos, desses subcapítulos são divididos em pequenos trechos, então não são grandes. Então vai ser um livro que rapidamente nós vamos então estudá-lo. Primeiras Visitas. Vamos lá então, conhecendo aqui um pouquinho sobre as experiências de Frederico Figner no mundo espiritual, agora já nessa interação com o mundo físico. As primeiras visitas que efetuei junto aos núcleos doutrinários verificaram-se justamente no Rio. Minha atual situação, contudo, era muitíssimo reduzida. Quando no corpo, identificava somente a reduzida região de trabalho. Acompanhado de amigos que me conduziam, solícitos, reparava agora um novo mundo, de aspecto intraduzível. As casas espiritistas, em função de estudo e socorro, eram verdadeiras colmeias de entidades desencarnadas.
algumas em serviço de benemerência evangélica, outras, em um número imenso, vinham à cata de alívio e esclarecimento, a lembrar-nos multidões de acidentados às portas dos hospitais de emergência. O volume das obrigações agigantou-se aos meus olhos. Compreendi, então, de quanta abnegação temos necessidade, a fim de perseverarmos no bem até ao fim da luta, segundo os ensinamentos de Jesus. Minha primeira impressão foi negativa. No fundo, cheguei a admitir, por alguns instantes, a incapacidade da colaboração humana ante a imensidão do serviço. Todavia, a palavra de companheiros experientes reergueu-me o bom ânimo. Sementes minúsculas produzem toneladas de grãos que abastecem o mundo. Assim também, os germes da boa vontade improvisam atividades heróicas na edificação humana. Essa conclusão tranquilizou-me e tive a alegria de fazer-me notado em vários centros da doutrina, valendo-me da cooperação de alguns médiuns que me interpretaram a personalidade. As oportunidades, porém, não me ofereciam recursos ao noticiário mais completo. Comecei a guerrear meu individualismo gritante e, examinando a respeitabilidade de interesses alheios, não me senti suficientemente encorajado a interferências que redundassem ao prejuízo do bem geral. Então esse aqui é o primeiro texto. Bom dia, Vanessa. Tavacal, bom dia. Então nesse primeiro texto aqui, o que Camilo comenta para nós, Camilo não, desculpem, o que irmão Jacó comenta para nós é exatamente a dinâmica que existe no mundo espiritual, em especial nesses grupos assistenciais, nos centros espíritas, e da mesma forma nós podemos estender também essa mesma visão nas igrejas, nos templos que nós encontramos no mundo hoje, porque todas elas são escolas religiosas, que para nós são instituições terrenas, mas nós encontramos também no mundo espiritual trabalhadores vinculados a essas instituições, atendendo a indivíduos desencarnados que vão também em busca de ajuda. Então nós encontramos isso em hospitais, nós encontramos isso em cemitérios, encontramos isso em instituições religiosas, dentre outras, onde existe ali uma grande estrutura para atender dentro desse aspecto do mundo espiritual, coisa que nós aqui do mundo físico sequer temos noção. E o que o irmão Jacó teve a grande surpresa, e olha que ele trabalhava com muitas instituições, quando estava encarnado, pelo fato de representar a Federação Espírita Brasileira, ele então, tendo tanto contato, ele acabava imaginando que o trabalho do mundo espiritual, ou o trabalho espírita, se resumisse, claro, de uma forma bem simplificada, se resumisse nas atividades de um centro espírita. Então nós tínhamos ali a nossa agenda, você, o indivíduo, sendo um trabalhador de um centro espírita, ele vai 1 a 2 vezes por semana, trabalha ali 1 a 2 horas por semana. Então faz aquele revezamento, aquela escala, Um pessoal faz um trabalho de estudo, o outro faz um trabalho de passes. O trabalho de passes, por exemplo, feito ali 2 vezes por semana, durante ali algumas reuniões mediúnicas. O atendimento fraterno também feito ali 1 vez por semana. Reunião de desobsessão também feita 1 vez por semana ou 2, dependendo do tamanho do centro espírita. Então nós imaginamos que aquela casa espírita tem muitas atividades distribuídas durante a semana, em alguns horários durante o dia. E aí então ele chega no mundo espiritual e percebe aquela intensidade toda, onde os espíritos estão ali sempre procurando ajuda, uma quantidade quase que incontável para nós, pela dinâmica de que acontece no mundo espiritual. E aí então ele começou por aquela expectativa que ele tinha de ver o mundo espiritual pelos olhos que ele via aqui do mundo físico, de repente ele começou a apresentar aquele desânimo. Bom dia, abraço. Aquele desânimo de não acreditar que fosse possível as atividades terrenas suprirem as necessidades que realmente uma instituição apresentava. Por isso então ele coloca que a primeira impressão dele foi negativa. Porque, como ele colocou para nós aqui, ele admitiu por alguns instantes a incapacidade da colaboração humana ante a imensidão do serviço. E aí então nós percebemos que os trabalhos que são feitos dessas instituições, aliás, esse é um recurso bastante comentado pelos espíritos, a chamada laborterapia.
ou seja, precisamos do trabalho, principalmente envolvendo valores mais elevados, como é o caso, por exemplo, da caridade, que desperta em nós ali o sentimento da indulgência, da tolerância, da paciência, da autodoação, da resignação, enfim, vários outros, né, que todos eles se condensam junto, né, no mesmo sentimento do amor. Então nós percebemos que aquilo que nós fazemos na casa espírita, na verdade é um atendimento para nós mesmos. E enquanto o resultado do nosso trabalho, obviamente, vai beneficiar todos aqueles que são atendidos. Mas os principais atendidos ali somos nós mesmos. Porque se nós percebemos a grande movimentação que existe a partir do plano espiritual, nós encontramos também não apenas aqueles trabalhadores que estão comprometidos com a tarefa, mas muitos outros espíritos que também trabalham muito mais para o seu próprio benefício. Nós vimos isso, por exemplo, como Camilo, quando ele descreveu, estando ali naquele hospital dos servos de Maria, né, depois que ele recebeu alta, se desenvolveu, nós vimos ali que ele ficou quase que um pouco mais de 50 anos no plano espiritual. Ele já era então um trabalhador, atuava ali quase como um enfermeiro lá naquele hospital. E na verdade ele estava recebendo o benefício do trabalho, porque a laborterapia, como eu falei para vocês, é uma atividade de manter o espírito ocupado, de fazer com que ele se desenvolva através de atividades que são práticas. Então nós temos ali, tanto no mundo espiritual como no mundo físico, essas instituições acolhendo espíritos de todos os níveis evolutivos, todos eles se beneficiando de alguma forma, enquanto nós encontramos também trabalhadores, vamos dizer assim, responsáveis por aquela atividade, ou mesmo trabalhadores que estão ali na coordenação do trabalho. Esses sim trazem valores elevados e estão ali realmente no exercício da caridade. Então, enquanto nós estamos trabalhando para aprender a desenvolver esses valores, esses espíritos estão lá exercendo puramente aquilo que já desenvolveram. Depois ele tem para nós aqui mais uma passagem. Tentativa e aprendizado. É mais um subcapítulo desse primeiro que nós estamos lendo. Diz aqui para nós: depois de variadas experiências, vinha Pedro Leopoldo pela primeira vez após a libertação. Como se me afigurou diferente o grupo que eu visitara, em agosto de 1937, em companhia de meu prezado Watson. Aqui o Watson, né, nós temos aqui em nota de rodapé, colocando para nós que em agosto de 1937 o autor esteve pessoalmente em Pedro Leopoldo acompanhado de um amigo. Então, ou seja, então ele vai a Pedro Leopoldo para conhecer ali os trabalhos do Chico, e só que agora ele vai ver a partir daquela perspectiva espiritual, tendo ali aquela grande surpresa certamente, né? A casa humilde estava repleta de gente desencarnada. Os companheiros ao redor da mesa eram poucos. Não excedia de 20 o número de pessoas no recinto. As paredes como que se desmaterializavam, dando lugar a vasto ajuntamento de almas necessitadas que o orientador da casa, com a colaboração de muitos trabalhadores, procurava socorrer com a palavra evangélica. Entrei ladeando 3 irmãos, recebendo abraços acolhedores. Notando os cuidados do dirigente, prevendo as particularidades da reunião, recordei os espíritos controladores a que se referem comumente nossos companheiros da Inglaterra. Estávamos perante equilibrado diretor espiritual. Todas as experiências e realizações da noite permaneciam programadas. Incontáveis fios de substância escura partiam como riscos móveis das entidades perturbadas e sofredoras, tentando atingir os componentes da pequena assembleia de encarnados, mas sob a supervisão do mentor do grupo, fez-se belo traço de luz em torno do quadrado a que vocês se acolhiam, traço esse que atraía as emanações de plúmbea cor, extinguindo-as. Aqui fala exatamente desses vínculos negativos que muitas vezes acabam acontecendo, né, nas instituições. Para quem leu, por exemplo, aconteceu na Casa Espírita, se lembra, né, dessas descrições de invasões, de perturbações que aconteciam, né? E continua. Aqui um detalhe também importante da gente lembrar é que quando ele fala sobre os cuidados dos dirigentes espirituais, é que
de um modo geral, nós temos pouco conhecimento sobre a organização que existe nos trabalhos a partir do mundo espiritual. Então nós achamos que tudo funciona de acordo com a agenda que nós colocamos ali, pregamos no quadro de aviso, tudo funciona de acordo com a nossa boa vontade, que tudo, os espíritos, por exemplo, só trabalham dependendo da presença dos trabalhadores da casa espírita. E aí então o que nós vemos aqui, experiências diferentes, reorganizadas do mundo espiritual, trabalhando, muitas vezes, em coordenação com a equipe encarnada. Por exemplo, nas reuniões mediúnicas, nos trabalhos de tratamentos, de passes, nos atendimentos fraternos que são realizados, nas palestras, nos estudos, tudo de modo geral. Então nós temos ali espíritos que estão sempre presentes, preparados para poder trabalhar junto com a equipe de encarnados. Mas quando acontece, por exemplo, uma falha, no caso, por exemplo, um palestrante deixa de ir, um médium deixa de participar, aquele que coordena um trabalho deixa de frequentar, desiste, tem intrigas, ficou doente, então ele vai desfalcando a equipe material aqui do mundo físico, mas nós temos no mundo espiritual a organização que dá continuidade nos trabalhos, independente daquilo que acontece no mundo físico. Então bacana a gente ver esse trabalho, Então ele coloca assim para nós: notando os cuidados do dirigente, prevendo as particularidades da reunião, recordei os espíritos controladores a que se referem comumente nossos companheiros da Inglaterra. Então esses espíritos controladores nada mais são do que os coordenadores do trabalho. E a gente vê, como eu já até comentei com vocês, que quando nós temos, por exemplo, uma reunião mediúnica, seja de atendimento a espíritos obsessores, seja de atendimento a familiares ou então a espíritos sofredores, Então, a presença desses espíritos, alguns relatos chegam para nós, mostrando que eles chegam no centro espírita, muitas vezes na parte da manhã, e ficam ali participando das atividades, sendo ali tratados devidamente, para participarem daquele momento em que nós, na nossa agenda terrena, o trabalho então se desenvolve. Então o espírito chega de manhã para poder à noite se manifestar quando existe a possibilidade. Enquanto isso, as coisas continuam acontecendo. Continua para nós. Explicou-me um amigo que as pessoas angustiadas, sem o corpo físico, projetam escuros apelos, filhos da tristeza e da revolta, nas casas de fraternidade cristã em que se improvisam tarefas de auxílio. Enquanto vocês oravam e atendiam às solicitações entre os dois mundos, observei que trabalhadores espirituais extraíam de alguns elementos da reunião, para grande cópia de energias fluídicas, aproveitando-as na materialização de benefícios para os desencarnados em condições dolorosas. Não pude analisar toda a extensão do serviço que aí se processava, mas esclareceu-me dedicado companheiro que em todas as sessões de fé religiosa, consagradas ao bem ao próximo, os cooperadores dispostos a auxiliar com alegria são aproveitados pelos mensageiros dos planos superiores, que retiram deles os recursos magnéticos que Reichenbach batizou de forças zódicas, convertendo-os em utilidades preciosas para entidades dementes e suplicantes. Minha mente, contudo, interessava-se na aproximação com o médium, fixa na ideia de valer-se dele para o contato menos ligeiro com o mundo que eu havia deixado. Aqui mostra uma particularidade desse espírito, Bom dia, Regina. Uma particularidade desse espírito, que foi para uma reunião mediúnica, com o foco voltado para um ponto específico que interessava para ele. A mesma coisa acontece muitas vezes para nós. Nós não vamos lá, olha, você vai visitar um centro espírita, e a gente fica se perguntando, como será que aquilo vai acontecer? Aquela atividade, naquele momento com aquele grupo. E aí então nós nos esquecemos, ou acabamos não dando tanta atenção para todo o trabalho que acontece. Falei para vocês de vários tipos de atividades, mas nós temos, por exemplo, o trabalho de evangelização. E aí nós lembramos, que no livro Juventude Interrompida, que nós estamos estudando
lá na sala Espiritismo Net Jovem, nós temos ali muitos espíritos que desencarnaram naquela condição de jovens pelo suicídio, ou desencarnaram precocemente, não apenas pelo suicídio, desculpem, né, por outros motivos, mas desencarnaram precocemente. Eles então foram recolhidos no plano espiritual, passaram por aquele tratamento e depois então acabam se envolvendo em atividades também junto aos grupos de jovens. Então esses jovens que desencarnaram começam a atuar junto com os jovens aqui, não apenas os jovens encarnados, mas também os jovens desencarnados, já que eles são levados também para esse trabalho de evangelização enquanto permanecem, né, naquela condição de jovens. Várias outras atividades, né? Dudu lembrou aqui, né, que Reichenbach passou a última parte de sua vida desenvolvendo a teoria vitalista da força ódica, o princípio vital que acreditava envolve e liga todos os seres vivos, né, conceito que jamais obteve crédito entre os principais cientistas, né? O barão de von Reichenbach designa sob o nome de força ódica o fluido imponderável e penetrante de todos os corpos, por meio do qual ele explica diferentes fenômenos misteriosos, né? Obrigado, Dudu. Então aqui é a referência, né, que traz para nós o irmão Jacó. E continua. Rompi as conveniências e pedi a colaboração do supervisor da casa, embora o respeito que a presença dele me inspirava. Não me recebeu o pedido com desagrado. Tocou-me os ombros paternalmente e acentuou esquivando-se. Meu bom amigo, é justo esperar um pouco mais. Não temos aqui um serviço de mero registro. Convém ambientar a organização mediúnica. A sintonia espiritual exige trato mais demorado. Então ele foi pedir para o dirigente da instituição se ele podia se comunicar através de um médium. Aí então o dirigente deu um tapinha nas costas dele, né, e falou assim: fica calmo que aqui a gente não faz esse tipo de trabalho. Então precisa de fazer outro tipo de tarefas, né, porque aqui, como ele colocou, a sintonia espiritual exige trato mais demorado. Então os espíritos, para se comunicarem com os médiums, precisam ali de uma adaptação mais demorada, mais trabalhada, que exige ali um prazo um pouco maior, até porque as instituições atendiam ali espíritos sofredores e tal. Então não é o espírito chegar e falar assim: olha, eu posso furar fila e me comunicar? Lembrei-me então, diz aqui o irmão Jacó, lembrei-me então, imperfeito e egoísta que ainda sou, de André Luiz. Ele não fora espiritista. No entanto, começara de pronto o noticiário do Outro Mundo. O diretor, liberal e compassivo, mergulhou em mim os olhos penetrantes, como se estivesse a ler as páginas mais íntimas de meu coração, e sem que eu enunciasse o que pensava, acrescentou humilde: não julgue que André Luiz haja alcançado a iniciação de improviso. Sofreu muito nas esferas purificadoras e frequentou-nos a tarefa durante 700 dias consecutivos, afinando-se com a instrumentalidade. Além disso, o esforço dele é impessoal e reflete a cooperação indireta de muitos benfeitores nossos que respiram as esferas mais elevadas. E passou a explicar-me as dificuldades, indicando os óbices que se antepunham à ligação e relacionando esclarecimentos científicos que não pude guardar de memória. Em seguida prometeu que me auxiliaria no instante oportuno. Realmente estava desapontado, mas satisfeito. Avistara-me dos amigos, incapaz de fazer-me percebido. Avizinhara-me dos amigos, incapaz de fazer-me percebido. Entretanto, começava a entender não somente os empecilhos naturais do intercâmbio, do desprendimento e da renúncia na obra cristã que o Espiritismo, com Jesus, está realizando em nosso favor. Aqui então ele termina esse trecho. Então o que desperta para nós aqui a curiosidade é exatamente isso, né? Que nós vemos então aqui no espírito irmão Jacó, aquele espírito que, se sentindo muito à vontade no meio espírita, até pelas atividades que ele realizava, pela familiaridade que ele tinha com tudo aquilo que acontecia nas instituições, do trabalho que ele fez durante tantos anos e tal, que ele chegaria no mundo espiritual, né, e dizendo assim: olha, eu também sou espírita, eu também conheço todo mundo, eu posso fazer esse negócio? E aí então o pessoal vem e diz: olha, não é bem assim.
E aí então foi quando ele se lembrou de André Luiz, né? Poxa, André Luiz era um espírito comum que passou ali aquela fase inicial naquela condição sofredora, e depois então ele começou a psicografar livros e mais livros e mais livros. Então o irmão Jacó disse: opa, eu também quero fazer isso. Foi aí então que esse dirigente chamou a atenção, dizendo que 700 dias de adaptação, né, todos os dias seguidos, 700 dias para que ele pudesse se adaptar, né, naquela relação fluídica com o Chico, até porque ele precisava de se reequilibrar, precisava de se afinizar com o Chico, com o médium, para depois então começar a contar suas histórias, que tinham um propósito maior. O propósito era que ele fosse então esse repórter do mundo espiritual, contando tudo aquilo que ele via e também todas as atividades que se desenvolviam no mundo espiritual. E aí então o que Frederico Figner, irmão Jacó, aqui queria fazer era o contrário. Ele queria se comunicar para poder dizer para os amigos que estava vivo. Então por isso então foi chamada a atenção para mostrar que o trabalho de André Luiz era um trabalho impessoal. Ele simplesmente estava relatando aquilo que ele vivenciou num trabalho que foi planejado. A gente pode imaginar como isso aconteceu, os trabalhos feitos através do Chico com André Luiz. Da mesma forma também imaginar o trabalho que foi feito com Kardec junto aos espíritos para preparar a codificação. A questão é quanto tempo demorou para o preparo disso tudo, até que então o trabalho se concretizasse. Então a gente vê que André Luiz ter se comunicado foi um trabalho muito difícil. A gente viu aqui até mesmo, né, no trabalho feito com Camilo Castelo Branco. Ele então, quando ele trouxe para nós a psicografia do Memórias de um Suicida, foi depois de muito tempo no mundo espiritual, porque o que ele contava era aquilo que ele já tinha vivido em tempos anteriores. Basta a gente lembrar que no livro, que foi escrito num tempo relativamente curto, mas todo sequencial, no final ele falava que estava 50 anos, e ele começa dizendo como ele chegou no mundo espiritual. Então ele contava uma história de 50 anos de vivência no mundo espiritual. Então a gente pega Camilo, a gente pega o próprio Manuel Filomeno de Miranda também, que teve um trabalho, né, junto com o Divaldo, um trabalho longo, prolongado. Aqui a gente vê que ele não ousou, por exemplo, né, falar sobre Joana de Ângeles ou falar sobre Emmanuel, que são espíritos considerados mentores, mas ele pegou então no pé de André Luiz, que era um espírito comum. Se ele é um espírito comum e pode, por que eu também não posso? Porque o trabalho dele tinha outro propósito. Um propósito mais profundo, um propósito mais abrangente, envolvendo, né, uma programação, envolvendo uma organização, uma quantidade enorme de espíritos para poder trazer para nós essas informações. Então essa foi a grande surpresa que ele viu, né? Apesar da frustração dele imaginar que chegaria e rapidamente se comunicaria para falar para os amigos que estava vivo, então ele sofreu essa grande decepção. Depois a gente vem aqui então para a segunda parte, capítulo 2, à frente da morte. Aqui ele vai começar então a relatar para nós como foi exatamente a experiência de desencarnação que ele vivenciou. Então essa parte do livro, né, o livro todo é muito bom, mas essa parte em especial ela acaba trazendo para nós detalhes de como se deu esse processo de desencarnação de um espírito nessa condição evolutiva. Que era um espírito equilibrado, um espírito conhecedor, um espírito que tinha ali um crédito com o mundo espiritual para ser assistido naquilo que ele fazia. Então aqui nós veremos uma situação que ele vivenciou, mas nós podemos também observar outras situações com espíritos das mais variadas condições, dos mais elevados. Vimos, por exemplo, no livro O Céu e o Inferno, nos espíritos felizes, né, que os espíritos rapidamente se comunicavam depois da desencarnação. Mas a desencarnação, o processo em si, nós não tivemos nenhum relato. André Luiz faz um comentário de um espírito também, que era um espírito muito mundano, vamos dizer assim, nada de crimes, né, mas era um espírito muito apegado com a realidade do mundo material e que estava ali com o corpo entrando num processo de colapso. O corpo dele morrendo e o espírito não queria, então mostrava André Luiz e ali outros trabalhadores atuando para facilitar a libertação desse espírito. Aqui nós veremos então, né, irmão Jacó contando a sua experiência nesse processo. Então, à frente da morte. Todos nós que estudamos o Espiritismo, consagrando-lhe as forças do coração, somos comumente assediados pela ideia da morte. Como se opera a desencarnação? Que forças atuam no grande momento?
De vez em quando abordamos a experiência de pessoas respeitáveis e concluímos pela expectativa indagadora. Por minha vez, lera descrições e teses preciosas relativamente ao assunto, inclusive Bozano, faz uma referência aqui a Ernesto Bozano, e André Luiz. Este último recolhera informações que me sensibilizaram profundamente. Pouco antes de abrigar-me no leito da morte, meditara-lhe as narrativas acerca da desencarnação de alguns companheiros. Aqui ele traz a referência do livro Obreiros da Vida Eterna, e perante os sintomas que me assaltavam, não tive qualquer dúvida. Aproximava-se o fim do corpo. Preparativos. Primeiro subcapítulo. Não obstante o valor com que passei a encarar a situação, e apesar do velho hábito de convidar os amigos para o meu enterramento, em observações chistosas dos dias de bom humor, descansei o organismo extenuado na posição horizontal, mesmo porque me era totalmente impossível agir de outro modo. O irmão Andrade, espírito benemérito dedicado à medicina, com quem tive a alegria de colaborar há alguns anos, recomendara absoluto repouso e tão insistente se fizera o conselho que fui obrigado a abandonar as últimas atividades doutrinárias. Aqui esse irmão Andrade, ele fez um trabalho muito parecido com o Dr. Demet, que era amigo de Kardec lá da sociedade, que depois que desencarnou, continuou ali dando uma atenção especial a Kardec com relação à sua saúde, né? Kardec teve ali um problema do coração, teve que ficar em repouso. Nós vimos ali algumas citações dessa passagem lá no livro Obras Póstumas, que Kardec então teve que se afastar um pouco do trabalho para poder se recuperar, e vimos também na própria Revista Espírita e também no livro Céu e Inferno, o Dr. Demet trazendo ali algumas orientações para Kardec, que se ele não se cuidasse, ele cometeria ali o autoassassínio, ou seja, ele mesmo anteciparia a sua desencarnação, não cumprindo o trabalho que estava programado. Então, nesse caso, né, que tem ali os espíritos instrutores, né, a gente pode imaginar o Chico também, ali às vésperas da sua desencarnação, a grande mobilização dos espíritos amigos, né, com quem ele tinha alguma relação, ajudando nesse processo, né, trazendo ali a calma, o esclarecimento, ao mesmo tempo, né, o tratamento relacionado ao corpo físico, enfim, tudo aquilo que era necessário. O Braz lembrou aqui, né, uma decepção do espírito Luiz Sérgio em Brasília foi o de ir socorrer um bacanal de drogados, encontrou lá uma das moças que frequentava a comunhão espírita, né? Então, passagem ali marcante, né, para Luiz Sérgio. Diz para nós aqui então. Chegava então, né, nesse momento derradeiro da sua desencarnação, o espírito irmão Jacó, então, ele foi obrigado a se afastar das atividades na casa espírita e manter ali absoluto repouso por recomendação do irmão Andrade. O repouso físico, porém, agravava a minha preocupação mental. O impedimento das mãos impunha-me verdadeira revolução íntima. No silêncio do quarto, os pensamentos como se me evadiam, o cérebro postando-se ao meu lado a argumentarem comigo. Alguns em posição simpática, outros em atitude adversa. Velho Jacó, proclamavam no fundo, você agora deixará as ilusões da carne. Viajará de regresso à realidade. Prepare-se. Que possui na bagagem? Não se esqueça de que a justiça tudo vê, tudo ouve, tudo sabe. Ou seja, né, no momento da desencarnação, ou naqueles momentos que antecedem a desencarnação, vem um espírito, né, dá essa palavra de estímulo, né, entre aspas, nesse momento, né, tudo que o espírito não precisa, né? Porque em vez de acalmá-lo para isso, ele chama exatamente para as responsabilidades da consciência, né, dizendo assim, olha, você vai desencarnar, se prepara porque você vai encontrar lá. Aí a cabeça do espírito, né, a cabeça do irmão Jacó aqui começou então a fervilhar. Porque ele não estava mais preocupado com o processo, mas o que poderia encontrar do outro lado, né? Por vezes interpunha recursos. A consciência compelia-me a retroceder aos problemas nos quais funcionara com desacerto. Todavia, buscava atenuantes às próprias faltas, alegava incertezas e imperativos da vida, né? Então, nessa hora que ele começou então a ter essa preocupação com a desencarnação, especialmente, né, nesse ponto da consciência,
a primeira coisa que passava na cabeça dele era exatamente aquilo, né? O que ele não fez, ou o que ele poderia ter feito melhor e não fez. E quando ele encontrava ali alguma das suas falhas, ele sempre tentava então encontrar alguma justificativa, né, para poder diminuir um pouquinho da culpa. Eu errei, né, mas eu errei, mas... E assim ele tentava aliviar a própria consciência durante esse momento, né? Confesso, no entanto, que as incursões dentro de mim mesmo angustiavam-me o ser. Se a vigília se tornara menos agradável, o sono fizera-se-me doloroso. Não chegava a penetrar a região dos sonhos. Dispondo-me a dormir, supunha ingressar no mundo inabitual do ser, em que a verdade se me patenteava com mais clareza. Via-me em outra paisagem, noutro clima, anteconhecido e desconhecido, qual se estivera perante enorme multidão de pessoas desejosas de se fazerem compreendidas por mim. De outras ocasiões, minha memória recusava no tempo. Revia situações alegres e tristes, confortadoras e embaraçosas, já muito extintas. Novamente, no corpo exausto, sentia extremas dificuldades para reter as imagens e descrevê-las. O cérebro acusava a vida intensa, mas o serviço de comunicação com o exterior sentia-me esgotado, tal qual um limão espremido. A fé, vai com Deus, Sandra, bom dia. A fé preparava-me o espírito ante a grande transição. Todavia, os receios avultavam, as preocupações cresciam sempre. Então é aquela história, né? Por mais preparados que estejamos, pelo menos no que diz respeito ao conhecimento técnico do assunto, a vivência desse momento na prática sempre traz para nós todas as inseguranças. Afinal de contas, né, nós temos um breve conhecimento, né, um conhecimento superficial sobre essa realidade, né, da chegada no mundo espiritual, mas no momento da desencarnação vem aquela dúvida, né? Será que é assim mesmo? O que será que me espera? Isso porque nós estudamos a doutrina espírita e nós temos ali tantas e tantas informações. Agora nós podemos imaginar o que acontece no mundo todo, em que as pessoas veem a morte como um fim de tudo, tem aquela expectativa de céu, de inferno, de purgatório, vem ali os dramas de consciência, os temores de deixar o mundo material. Então ali quantas e quantas dificuldades nós criamos pelo fato de não termos ali a convicção, e mais do que isso, a consciência tranquila para poder retornar ao mundo espiritual e ter ali, né, o encontro com aquele ambiente mais agradável, né? Eu acho que é até difícil, né, Tico Teco, porque para nós, quando nós estamos encarnados, a relação que nós temos com o mundo material e com o nosso corpo físico é uma relação tão estreita, tão profunda, que a gente acaba, de certa forma, se distanciando um pouco da nossa realidade espiritual. E essa realidade espiritual, até mesmo para nós que lemos tanto sobre isso, porque as demais religiões trazem em suas obras ensinamentos morais, falando sobre aquilo que será encontrado se tiver aqui uma vida digna, uma vida equilibrada, né? Então, encontrando ali um ambiente mais favorável, um ambiente mais elevado, mais tranquilo, né? Mas o momento especificamente da desencarnação, isso não é tratado. E nós que somos espíritas, que temos esses tantos e tantos relatos, ainda assim existe aquela diferença entre aquilo que é técnico e existe aquilo que é prático, o teórico e o prático. Então falar da morte na teoria é fácil, né? Nós espíritas falamos com maior necessidade. A hora que nós estivermos ali, né, com ela batendo na porta, aí então a coisa já muda, né? Já vem aquela insegurança, aquele medo. Talvez nós tenhamos visto, né, ou vejamos isso, né, em espíritos que têm uma relação muito íntima com o plano espiritual, né? Não apenas pelos valores e pela forma que viveu, mas também pela própria mediunidade, né? Nós podemos imaginar como foi a desencarnação do Chico, que via, né, apesar da insegurança que ele sentia, via ali todos os amigos espirituais, tinha aquela relação tão próxima com o mundo espiritual. A gente vê Divaldo também da mesma forma. E quando chega, né, porque nós temos um instinto de sobrevivência. Então quando a morte vai chegando, nós naturalmente, embora a nossa razão fale para nós da tranquilidade, do momento especial e tudo mais, o nosso instinto acaba falando mais alto.
E é exatamente esse instinto que vai dizer, olha, você está morrendo, você não pode morrer porque você tem que ficar vivo e não sei o quê. Então fica aquela guerra, né, entre a razão e o instinto. É algo muito difícil, né? É, sim, sem dúvida, né, Dudu? Então medo e insegurança é exatamente o que o espírito sente. Depois ele continua para nós aqui. No subcapítulo 2, modificação. O desvanecimento da força física determinava fenômeno singular em minha alma. Surpreendia-me enternecido e sentimentalista. Acostumara-me a tratar com o mundo dentro do maior senso prático. Estimava a pregação da caridade, convicto, porém, de que a energia seca era indispensável nas relações humanas. Muita vez, na intimidade de companheiros encarnados e entidades desencarnadas, sentia-me ríspido, contundente. Fazia frequentemente o possível para não desmerecer a confiança dos que me estimavam, entretanto nem sempre sabia ser doce na extensão da personalidade. Semelhante traço individual que as lutas ásperas da experiência humana me impuseram, representava motivo de não poucos dissabores para mim, porque no íntimo aspirava a servir a fraternidade legítima em nome do Cordeiro de Deus. Prostrado agora, inesperada sensibilidade passou a dirigir-me. Então ele fala sobre a personalidade difícil que ele tinha, né, de uma pessoa que procurava fazer o trabalho, né, que era de sua responsabilidade, seja como empresário, seja como dirigente das instituições das quais ele participou como espírita, né? Então, muitas vezes ele acabava se impondo, fazendo valer a função que lhe era atribuída para o cumprimento daquele dever, só que isso muitas vezes acabava machucando as pessoas. É aquele que falava de uma forma ríspida, é aquele que falava de uma forma direta, muitas vezes até um pouco aquela falta de educação diante de uma situação. Então, nesse momento ele começou a se recordar disso. E isso trouxe para ele, então, essa inesperada sensibilidade. Como aquela música dos Titãs, né, que fala do epitáfio. Podia ter amado mais. Então, tantos podia, né, podia ter feito, só que isso acontece sempre naquele momento final, quando a consciência começa, então, a apontar tudo aquilo que nós não fizemos ou que poderíamos fazer de um modo diferente. Só que nessa hora já não tem muita coisa para fazer. E é aí que é interessante que a gente começa, então, exatamente nesse ponto final, nesse momento derradeiro, quando o espírito começa a passar, então, por essas modificações, porque o título do nosso capítulo aqui em cima é modificação, né? Nesse momento é o que os espíritos comentam, então, com Kardec, e nós temos ali também outras tantas mensagens, quando se fala, por exemplo, sobre a eutanásia. Quando fala assim, se é legítimo, né, nós interrompermos a vida de alguém, mesmo diante, né, das situações que são inevitáveis, que não há como você reverter aquele quadro. E aí os espíritos chamam a atenção que nos momentos finais é quando o espírito sofre as mais profundas transformações. E aí então a gente fica naquela visão materialista da nossa parte, tentando ver ali as coisas de um modo muito mais prático para aliviar o sofrimento, enquanto que os espíritos estão vendo o espírito desencarnante naquela angústia, sofrendo ali exatamente os clamores de sua consciência. E isso nós não percebemos, até porque muitas vezes o espírito se encontra quietinho ali, né? Olha, Dudu, ele em si, né, nós temos aqueles casos da eutanásia, quando o espírito se torna consciente, e nós temos aqueles casos em que a família provoca a eutanásia, né, por causa já de um estado comatoso, de um estado que é irreversível, né? Então, mesmo assim é difícil a gente fazer um julgamento, porque só quem vivencia essa experiência sabe exatamente o que sente. Então, o que os espíritos procuram fazer para nós é trazer, através da instrução, uma nova visão desse processo. E aí cada um de nós, então, vai lidando com isso, né, de acordo com suas possibilidades, com suas crenças. Eis aí a questão. Muitas vezes ele quer e a família não quer. Mas ele quer, na verdade, ele quer sair do sofrimento. Mas quantas vezes o sofrimento faz parte do processo de aprendizado dele? De aprendizagem dele, né? E continua aqui para nós, vamos lá.
Prostrado agora, inesperada sensibilidade passou a dirigir-me. A renovação de caminhos obrigava-me a esquecer negócios e interesses terrenos. Não me era mais possível governar o leme do barco material, e esse impositivo, ao que me pareceu, proporcionava-me acesso a mim mesmo. Aqui tem essa parte destacada, né, em itálico, exatamente porque nesse momento, quando ele se viu incapaz de tomar qualquer decisão com relação ao mundo físico, ele se viu diante dele próprio. Ele teve acesso então à sua própria consciência, aquilo que ele de fato era, não a posição que ele ocupava no mundo. Porque então, né, quantas vezes, né, nós pensamos assim, não, mas eu tenho esse patrimônio porque eu sou chefe de não sei da onde, porque eu comando não sei o quê. E então nesse momento é ele com ele mesmo. Não tem nada que diga respeito às questões materiais, é somente ele se vendo por aquilo que ele é. Liberto de qualquer tipo de título, liberto, né, distante de qualquer tipo de patrimônio, simplesmente ele com ele mesmo. Afetava-me a necessidade de ternura e compreensão, como se naquelas horas estivessem ingressando na idade juvenil. O homem da ativa humana, obrigado a defender-se e a preservar o bem dos que lhe eram caros, através de 1000 modos diferentes, estava passando. Então ele via exatamente ali, né, que não adiantava ele querer fazer as coisas, ali não era o momento para ele tomar decisão para cuidar de ninguém. Ele só tinha que cuidar de si mesmo. Quanto a isso, a morte gradual era uma realidade. Redescobria-me, afinal. Não era eu mais que um homem comum, reclamando socorro e carinho. Aliás, não era mais eu que um homem comum, reclamando socorro e carinho. Trazia o coração o preço de aflições indizíveis. Se a dispneia me roubava a tranquilidade, os temores povoavam-me o espírito de tristezas e sombras. Jamais experimentara antes tamanha sensação de exílio e deslocamento. Olha que interessante, essa solidão que muitos espíritos, a esmagadora maioria, sente nesse momento, é algo extremamente perturbador para a grande maioria de nós. Porque nós nos vemos ali não apenas sozinhos, mas com medo, muitas vezes com raiva da situação, porque nós estamos perdendo aquilo que para nós era importante, e mais do que isso, ouvindo os gritos da nossa consciência conforme aquilo que nós vivemos de um modo negativo. Porque é uma característica do nosso mundo hoje. Raramente nós encontramos um espírito que desencarna em plena paz de espírito, porque viveu uma vida com elevação de valores, com grandes realizações. A grande parte do nosso planeta é de espíritos ainda com tantas imperfeições, com tantos apegos, tendências, viciações. E aí naquele momento ele chega no mundo espiritual se perguntando, né, o que você fez, né, o que eu fiz da minha vida? Como eu me arrependo de tal coisa? Nesse momento, os arrependimentos chegam de uma forma extremamente contundente. Diz aqui para nós então nesse caso ele coloca exatamente isso, né, a sensação de exílio e deslocamento. Então é uma solidão que ele não tem como lidar com isso diante daquilo que ele está vivendo. Muitas vezes o espírito tem vontade de se justificar, implora por ajuda, pede perdão, mas é só ele com ele mesmo. Ele vai perceber muitas vezes, né, como acontece com a maioria de nós, que o tempo de corrigir as coisas já passou. Agora é o momento de colher os frutos. Diz aqui para nós, na terra, estava cercado de benditas dedicações por parte das filhas queridas e dos amigos abnegados, e a rigor não me seduzia o regresso à juventude do corpo. Seriam saudades do além o fator determinante da inquietude que me martirizava? Também não. Reconhecia os meus títulos de homem imperfeito, que de modo algum deveria sonhar com o paraíso. Esperava-me naturalmente laborioso futuro em qualquer parte. No entanto, ansiedades dolorosas pesavam-me na alma abatida. Eu, que fazia guerra às lágrimas, reconhecia-lhes agora o sumo poder. Regressava-se-me nos
olhos com frequência quando, a sós, me entregava às longas meditações. Orava fervoroso, mas ao correr da prece solitária sentimentava-me qual criança. Entrara às vésperas da total exoneração quanto aos deveres terrestres. Via-me prestes a deixar o ninho planetário que me abrigara por dilatados anos. A que porto demandaria? Então vem exatamente as dúvidas, né? Para onde será que eu vou? Como será que eu vou? Quem será que eu vou encontrar? Isso para nós, né, que temos essa grande quantidade de informações sobre essa realidade do mundo espiritual, né? Agora, para quem geralmente não vive isso, vive uma crença que não o prepara para a morte, né? Vai se perguntar exatamente, né? E agora? O que será que vem por aí? Completamente desconhecendo completamente aquilo que virá. O grande desprendimento. Recordando as experiências do investigador de Rochas, ou de Rochat, identificava-me em singulares processos de desdobramento. Recluso, na impossibilidade de receber os amigos para conversações e entendimentos mais demorados, em várias ocasiões me vi fora do corpo exausto, buscando aproximar-me deles. Nas últimas 30 horas reconheci-me em posição mais estranha. Tive a ideia de que 2 corações me batiam no peito. Um deles, o de carne, em ritmo descompassado, quase a parar, como relógio sob indefinível perturbação. E o outro pulsava mais equilibrado, mais profundo. A visão comum alterava-se. Em determinados instantes, a luz invadia-me em clarões subcutâneos, ou subtâneos ele coloca aqui, mas por minutos de prolongada duração, cercava-me densa neblina. O conforto da câmara de oxigênio não me subtraía sensações de estranheza. Observei que frio intenso veio ferir-me as extremidades. Não seria a integral extinção da vida corpórea? Procurei acalmar-me, orar intimamente e esperar. Após sincera rogativa a Jesus, para que não me desamparasse, comecei a divisar à esquerda a formação de um depósito de substância prateada, semelhante a gaze tenuíssima. Não poderia dizer se era dia ou se era noite em torno de mim, tal o nevoeiro em que me sentia mergulhado, quando notei que 2 mãos caridosas me submetiam a passes de grande corrente. À medida que se desdobravam, de alto a baixo, detendo-se com particularidade no tórax, diminuíam-se-me as impressões de angústia. Lembrei com força o irmão Andrade, atribuindo-lhe o benefício, e implorei-lhe mentalmente se fizesse ouvir, ajudando-me. Qual se estivesse sofrendo melindrosa intervenção cirúrgica, sob máscara pesada, ouvi alguém me confortar. Não se mexa, silêncio, silêncio. Concluí que o término da resistência orgânica era questão de minutos. Não se estendeu o alívio por muito tempo. Passei a registrar sensações de esmagamento no peito. As mãos do passista espiritual concentravam-se-me agora no cérebro. Demoraram-se quase 2 horas sob os contornos da cabeça. Tive a sensação de bem-estar. Suave sensação de bem-estar voltou a dominar-me, quando experimentei abalo indescritível na parte posterior do crânio. Não era uma pancada. Semelhava-se a um choque elétrico, de vastas proporções, no íntimo da substância cerebral. Aquelas mãos amorosas, por certo, haviam desfeito algum laço forte que me retinha ao corpo de carne. Senti-me no mesmo instante subjugado por energias devastadoras. A que comparar o fenômeno? A imagem mais aproximada é a de uma represa, cujas comportas fossem arrancadas repentinamente. Vi-me diante de tudo o que eu havia sonhado,
arquitetado e realizado na vida. Insignificantes ideias que emitira, tanto quanto meus atos mínimos, desfilavam absolutamente precisos ante meus olhos fixos, como se me fossem revelados de roldão, por estranho poder, numa câmara ultra rápida instalada dentro de mim. Transformara-se-me o pensamento num filme cinematográfico misterioso e inopinadamente desenrolado, a desdobrar-se com espantosa elasticidade para ser o criador assombrado que era eu mesmo. No trabalho comparativo a que era constrangido pelas circunstâncias, tive a ideia de que até aquele momento havia sido construtor de um lago cujas águas crescentes se constituíam de meus pensamentos, palavras e atos, e cuja tona minha alma conduzia a seu talante o barco do desejo. Agora que as águas se transportavam comigo de uma região para outra, via-me no fundo cercado de minhas próprias criações. Não tenho por enquanto outro recurso verbal para definir a situação. Recordei o livro de Bozano, A Crise da Morte, em que ele analisa o comportamento dos moribundos, enquanto sou forçado a asseverar que todas as narrações que possuíamos nesse sentido comentam palidamente a realidade. Então, para quem quiser aqui conhecer um pouquinho mais dessa história, né, A Crise da Morte, de Ernesto Bozano, fala exatamente então das experiências daquelas pessoas que estão no momento final da desencarnação. Só que nesse caso, o que a gente percebe aqui, né, o que a gente vê, é a visão material, a visão humana desse processo. E depois então, ele começa a tentar trazer para nós, né, inclusive Carlos Bacelli já falava sobre isso, que os espíritos vivem uma grande dificuldade de trazer para nós descrições daquilo que eles vivenciam, daquilo que eles presenciam, tudo aquilo que eles veem. Algo muito difícil. O Zé lembrou um pouco mais acima ali, né, o que perturba também nesse momento para muitos, né, a cobrança dos credores, né, os inimigos, disse eu temo, né. Olha, Zé, são tantos os temores que nós temos, né, porque se nós fizermos uma avaliação da nossa vida, nós temos ali tropeços, né, mas é aquela história que também aqui o próprio irmão Jacó trouxe para nós, né, embora, no caso que ele comentou, né, ele procurava atenuantes para as próprias falhas, né, para justificar aquilo que ele fez, nós também temos os nossos atenuantes. E são atenuantes verdadeiros, né, de acordo com o tempo, né, o que nós tínhamos de experiência nas nossas vidas, o ambiente que nós vivíamos, a atividade que nós exercemos, as fraquezas que foram se transformando com o passar do tempo. Então, é até aquela história, né, que muitas vezes nós temos ali trabalhadores de grupos mediúnicos, aqueles que são chamados, né, de doutrinadores, né, que trabalham com os espíritos, que em vez de doutrinadores nós poderíamos chamá-los de esclarecedores. Muitas vezes eles vão falar com espíritos, principalmente aqueles que são obsessores, e aí então não raras vezes surge aquela pergunta, né? Quem é você para me falar isso? Você acha que eu não sei quem você é? E aí então o médium, já consciente da sua condição de um aprendiz do cristianismo, né, e trabalhando por esses valores, ele vai responder: sim, eu reconheço os meus erros, mas também agora eu já reconheço os meus acertos. E são esses acertos hoje que me movem, diferentemente dos erros do passado. Então, quando nós começamos a chegar nesse momento que a consciência começa então a chamar a nossa atenção, nós devemos pensar não aquilo que nós fizemos, aquilo já foi feito e a conta vai chegar. Mas é importante nós trabalharmos os créditos que nós também adquirimos com as mudanças e com o trabalho positivo que nós realizamos. Aí depois então é feita aquela contabilidade na nossa consciência. O que está errado, mas o que está certo também traz para nós esses benefícios. A Andréa colocou, né, achei interessante as insignificantes ideias que me tira, tanto quanto meus atos mínimos, né, porque, né, que nos esquecemos no dia a dia muitas vezes são muito graves, né, mas no caso dele ele lembrava mesmo daquilo que... Por que eu fui lembrar daquilo naquele momento, né? Uma passagem da juventude, uma passagem da experiência de vida que ele teve, uma decisão que ele tomou que não traz grandes repercussões, mas então é porque nesse momento, quando a consciência então começa a se expandir,
E aí então o espírito tem mais facilidade, né, de ter essas lembranças de um modo mais vivo. Que nós podemos imaginar o seguinte, né, para fazendo aqui uma simples comparação, imaginarmos, por exemplo, que a nossa mente ela está então ligada ao nosso cérebro, e nós poderíamos dizer assim que a nossa mente seria como se fosse uma fumaça dentro de uma bexiga. Então ela é uma fumaça, mas ela está contida ali, restrita naquele pequeno recipiente elástico. E de repente você estoura. E aí então aquela fumaça, rapidamente ela se dispersa. Então nós podemos imaginar que o espírito ligado ao corpo físico, ele tem então a sua mente vinculada àquela realidade material que ele estava vivendo, principalmente depois de viver tantos anos. No momento da sua desencarnação, a sua mente então se expande. E aí então a experiência de vida, aquele filme que ele vai comentando, começa então a ser projetado na mente. Daquilo que tem positivo, daquilo que tem negativo, os medos se tornam mais intensos. E aí então exatamente essa é uma situação que nós vivemos, né, pelo fato de estarmos nesse nível evolutivo. Tic-Tac lembrou aqui, né, da lição de moral em espírito, tem esse risco sim. Nas reuniões mediúnicas acontece isso, né? Tenta ajudar o espírito aí para fazer com que ele se transforme, e aí então o espírito bota ali o dedo no nariz, né? Mas aí esse que é o doutrinador, então, ele tem que estar ali muito atento, né? Muito ligado a experiência que ele está vivenciando, né? Dudu colocou para nós aqui, né? Olha só que bacana, né? Psicografia da nossa irmã Cecília, né? Sempre atenta ali ao nosso trabalho. Mandou para nós aqui uma mensagem, né? Diz assim: bom dia, irmãos, graças a Deus. Não fiquemos pensando, né, no veio de ouro que está à sua frente após a vida terrena. Não adiante sua mente fervorosa, como se você fosse esperar aquele diamante lapidado, que seu modo de pensar sempre te leva ao conforto das memórias pretéritas, porque esse mesmo pensamento no diamante pode estar de modo bruto, e com ele chega às decepções de memórias vivas e felizes que poderão trazer o sofrimento de seu espírito antes mesmo da sua chegada à morada que tu sempre esteve nesse plano, que nunca tiraste da memória mental e corporal. Veja, enxergue a vida de agora no seu bem moral e intelectual. Viva o agora, porque o destino que nos é traçado nem sempre é o que tu espera. Né? Muita paz, muita luz. Né? Obrigado, Cecília, né, pela orientação, pelo ensinamento para nós, né? Porque de fato é assim, né? Porque nós espíritas, nós temos uma forma estranha de aprender aquilo que a doutrina espírita nos passa. Da mesma forma aconteceu com Jesus, né, que trouxe para nós tantos ensinamentos, e nós meio que desvirtuamos aquilo que ele trouxe para nós, fazendo com que aquele ensinamento nos desse uma felicidade aqui no mundo material, criamos as nossas instituições, criamos ali o nosso modo de pensar. A doutrina espírita, ela traz para nós uma educação do espírito. Não é uma educação para a morte. A educação para a morte é um capítulo desse grande livro, dessa grande enciclopédia que nós estamos estudando. Então, na verdade, é um grande compêndio, né, de ensinamentos morais para transformar a nossa vida onde quer que nós estejamos. Então, muitas vezes nós focamos, né, porque a ideia da doutrina espírita é assim: espírita fala com o morto, o espírita sabe o que vai acontecer depois, então a gente fica se preocupando. Muitas vezes, né, cheguei até a comentar com vocês sobre isso em uma outra oportunidade, que a gente fica muito focado nessas questões técnicas, né, e vimos isso inclusive no próprio início desse livro, onde o irmão Jacó comentou assim, porque a grande expectativa que ele tinha, ele comentou sobre isso logo no início, na introdução. A grande expectativa era chegar no mundo espiritual e ver o que ele ia encontrar e quem ele ia encontrar. Mas ele se preocupava pouco em como ele estaria nesse momento. Porque nesse momento não adianta a gente depois querer fazer imaginar que vai acontecer uma mudança milagrosa. Esse processo da morte, nós podemos aqui fazer essa interpretação a partir daquilo que os espíritos nos ensinam, é nós embarcarmos num avião. Então você vai embarcar para fazer uma viagem de avião, a pessoa que você entrou é a mesma pessoa que vai sair. Não adianta você pensar assim, fazer aquela grande mudança, não, a partir de agora, durante a viagem, eu sou uma pessoa diferente. Não acontecem mudanças tão brutas assim, principalmente das tantas viciações e tantas tendências que nós alimentamos durante tanto e tanto tempo.
Então nós temos que ver a doutrina espírita, sim, ela traz para nós muitas ideias, muitas curiosidades, muitas instruções sobre o mundo espiritual dentro desse aspecto mais técnico, mais material, mas nós temos que prestar muita atenção nesse aspecto transformador. Aquela expressão reforma íntima, que nós ouvimos tanto, que nós lemos tanto, né, sobre aquilo que a doutrina espírita traz para nós, é o seu principal objetivo. Vai dizer para nós, esse esclarecimento que nós recebemos dos espíritos sobre como é o mundo espiritual de acordo com a vida que o espírito teve, é meio que para nós um chamamento, quase que um tratamento de choque. Porque pelo fato de nós sermos ainda espíritos um tanto infantis, um tanto ainda imaturos nesse processo do nosso desenvolvimento moral, há a necessidade de nós aprendermos com esse chacoalhão. Seria mais ou menos assim no início, né, quando as crianças fazem arte, né, aí eu falo assim, olha, cuidado, olha o que vai acontecer se você fizer isso, hein? Então, já que nós não conseguimos fazer o certo porque a nossa consciência se desenvolveu, nós fazemos o certo pelo medo daquilo que pode dar errado. Então nós somos assim ainda. Nós somos dessa forma. Temos que ser chocados, ameaçados para ter nossa consciência despertada, a nossa consciência despertada. E isso lembrando sempre que a doutrina espírita não veio para os espíritos, para os espíritas. A doutrina espírita veio para o mundo. Mas são poucos que prestam atenção. E claro que ela não é a salvadora do mundo, porque na verdade o que vai transformar o nosso mundo são todos os ensinamentos morais que foram trazidos, né, pelas mais variadas escolas, capitaneadas por Jesus. Mas nós temos ali todas elas falando que o homem precisa se transformar, o homem precisa ser bom, o homem precisa viver de um modo digno, equilibrado. Mas nós nos focamos assim, né? Se por acaso são aquelas ideias dogmáticas, porque inclusive Raul Teixeira tem uma palestra que ele fala sobre o inferno e o céu dos espíritas. Então, se dentro dos dogmas, das escolas tradicionais nós temos o céu e o inferno, para os espíritas nós temos nosso lar e o umbral. E ele faz uma palestra genial sobre isso, né? Porque ele faz essas comparações que a gente fica, não, se você fizer isso você vai para o umbral, mas se você for bom você vai para nosso lar. Então a gente fica pensando para onde, mas a gente esquece de pensar como. E essa é a grande parte, a grande diferença. E isso aqui, né, Camilo, então, o irmão Jacó traz para nós esse ensinamento. Vai falando dos detalhes técnicos e tudo mais, que a gente fica pensando exatamente nisso, né? Olha, no momento da morte eu vou ficar assim meio tranquilo, eu vou confiar naqueles espíritos que estão próximos, mas e aquilo que tem dentro de mim? Isso ninguém vai mudar. Naquele momento de solidão, como ele trouxe naquele momento anterior, é o momento em que ele vai ver aquilo que realmente ele é. E isso não importa quem está do lado dele. Não importa onde ele esteja, ou não importa para onde ele vai. O fato, né, ele vai como uma consequência natural. Ele não compra passagem para ir. Ele vai para onde ele é naturalmente atraído. Está aí então essa grande orientação que nós temos. Diz aqui para nós então, só para a gente poder finalizar aqui o nosso trabalho. Vimos aqui então, já até fechamos, né? Então tem aqui essa passagem, né, de Ernesto Bozano, que trouxe para nós aqui essa instrução, né, no livro A Crise da Morte. Então, para quem quiser conhecer, né, um pouquinho desses detalhes, né, porque assim como nós vimos lá no livro Céu e Inferno, sobre as condições dos espíritos que desencarnaram de acordo com o seu modo de viver, nós temos aqui Ernesto Bozano, então, analisando o comportamento dos moribundos. Ou seja, daqueles que estavam desencarnando, como cada um se comportava. Esse é um livro que eu não conheço, mas pelo jeito aqui vale a pena conhecer para a nossa própria instrução, né? Então, meus amigos, para a gente poder encerrar aqui o nosso trabalho, porque temos aqui depois no próximo item, minha filha, porque aqui então o irmão Jacó ele comenta sobre mãos, né, que estavam ali ajudando para a sua desencarnação, aplicando passes no peito, aplicando passes na cabeça, sentindo então, né, aqueles desprendimentos, né? E aqui então no próximo capítulo ele coloca exatamente minha filha, que era, né, sem nenhum tipo de spoiler, né, mas já sabemos então que a filha dele estava presente naquele momento da sua desencarnação. Então esse é o tema que a gente vai tratar no nosso próximo encontro na semana que vem.
Beleza, meus amigos? Então bacana esse livro dele, porque ele traz esses detalhes, né? É mesmo? Que bacana, Dudu. Poxa vida, que legal. É sempre aquela dúvida que a gente tinha, né? Poxa vida, será que a gente continua assistido? Será que nós temos ali espíritos que nos acompanham? Né? Vem aqui então a nossa amiga Cecília, fazendo parte aqui do nosso trabalho, né? Muito bacana. Genial, para falar a verdade, né? Que agora nós já temos a identidade da nossa orientadora aqui. Muito legal. Muito bem, então, meus amigos. Encerrando por aqui, então, o nosso trabalho, né? Na semana que vem a gente volta, né, para tratar desse assunto, mas amanhã a gente volta para falar do nosso Livro dos Espíritos. E nós vamos falar, né, daquele tema que fala sobre as condições de evolução de cada espírito. E aí, da mesma forma, nós veremos esse mesmo assunto, falando também sobre as condições evolutivas da própria humanidade, né? Então, muito bem, pessoal, encerrando por aqui o nosso trabalho, voltamos então a falar sobre Minha Filha, que é a passagem aqui do nosso livro Voltei.